Está no ar mais um programa Duas na Tri. Silvia Vinhas. É isso aí, Malu. E vamos falar hoje de um assunto que a gente gosta muito, né? Relações internacionais e as principais mudanças, né? Silvia, porque em pouco mais de 30 anos, a polarização da Guerra Fria deu lugar a uma ordem internacional com novos polos de poder econômico e político. China, Japão, União Europeia, BRICS e os tigres asiáticos ganham espaço nessa nova ordem mundial. Um cenário que abre espaço para disputas políticas, econômicas, militares e até sanitárias, no que vem sendo chamado de novas guerras frias, Silvia. É muita coisa para a gente falar, né? E para conversar sobre esse tema, olha, nós convidamos o Moacir Nogueira Júnior, ele é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Professor Nogueira, como ele é conhecido, muito obrigada por participar aqui do Duas na Tri, viu, professor? Silvia, obrigado, Malu, obrigado. Agradeço o convite e vamos tratar do assunto que é empolgante, né? É um assunto bem amplo. Vamos lá. Eu e a Silvia adoramos esse assunto, professor. E eu quero começar primeiro te perguntando o seguinte, por que se fala em novas guerras frias? Uma não foi suficiente, professor? Eu vou começar a dar uma resposta de professor, né? A guerra, propriamente dita, a guerra quente, vamos dizer assim, é a guerra que é o conflito armado entre os Estados, né? A Guerra Fria é um embate entre Estados, é claro, só que não direta, né? Uma guerra indireta. Então, Guerra Fria não é o que a gente convenciona imaginar, que não foi aquele período que começou com o fim da Segunda Guerra Mundial e terminou com o fim da União Soviética, que era um dos polos da Guerra Fria da ordem bipolar. Mas é uma guerra indireta, uma guerra de provocações, um conflito, uma disputa que existe entre Estados, né? Que depois do fim da ordem bipolar, ela ganhou, como você mesmo disse, outras perspectivas, econômica, política, sanitária, comercial, enfim. Qualquer tipo de disputa eu poderia dizer que são guerras frias, vamos dizer assim. Né? Vou dar um exemplo, uma guerra inusitada. Né? O Brasil faz parte de um grupo chamado G4, juntamente com o Japão, a Índia e a Alemanha, que querem reformas no Conselho de Segurança da ONU. Né? E existe um grupo oficioso que faz oposição a esses 4 países, que é o COF Club, né? Da qual a Argentina faz parte. Quer dizer, a Argentina é um dos países que, embora aliado do Brasil no Mercosul, é um país que faz oposição à entrada do Brasil no G4. Então, haveria, nesse sentido, uma guerra fria entre o Brasil e a Argentina. Entendi. Bom, então uma coisa que eu aprendi importante, né? A gente sabe, sempre fala em Guerra Fria, viu, Malu? É provocação, tá? Provocação. Aprendi. Se eu te provocar, eu aprendi. Uma Guerra Fria. E professor, o que a gente aprendeu aqui é que a tecnologia ela é muito forte, né? E os países que principalmente têm essa tecnologia nuclear, eles têm destaque? Tem, mas aí a gente tem que ressalvar também uma coisa. A tecnologia para fins pacíficos, né? O Japão tem, a Alemanha tem, países que não são detentores de armas atômicas. Eu acho que os países que têm armas atômicas, especificamente, eles que se destacam um pouco mais, né? Por exemplo, a questão do Irã, né? O Irã é um signatário do TNP, que é um tratado lá de 68, que o acordo foi feito entre os países detentores de armas nucleares e os que não os tinham. Os que detêm armas nucleares se comprometeram a não usar, não transferir, não vender, enfim, não propagar esses artefatos. E os que não têm se comprometeram a não desenvolver. Como o Irã é signatário do TNP, ele não poderia desenvolver. Por isso, a pressão americana acerca de um programa nuclear iraniano, que é obscuro, né? Que supõe-se que seja para fins militares. A Coreia do Norte, por exemplo, ela era signatária do TNP, ela denunciou o TNP, denunciar é o jargão do direito internacional, que é sair do acordo, né? E ela desenvolveu sua arma nuclear. Ela desenvolveu não só arma nuclear, mas plataformas de lançamento, mísseis de longo alcance. Então, esses países detentores de armas nucleares, que é um clube seleto, né? Além dos Estados Unidos, da Rússia, tem a França, o Reino Unido, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, possivelmente Israel. Israel nunca falou que tem, mas também nunca negou que tem, e talvez a África do Sul também, que tem, de fato, artefatos nucleares.
Mas, assim... A China não tem, não, né? Desculpe, a A China China também, não tem, claro. né? Só Sim, curiosidade. a China tem, sim, Tá, claro. ok. E o Paquistão? O Paquistão também tem. O Paquistão Oh. desenvolveu, a Índia desenvolveu em 74, o Paquistão em 97. Agora os dois têm armas nucleares. O Irã, por exemplo, ele não tem armas nucleares, não chegou a isso ainda. Mas o enriquecimento de urânio no Irã, por exemplo, eles conseguem enriquecer urânio a 23% mais ou menos. Para fins medicinais, precisa de 3%. E para a anatômica, precisa de 90%. Então, quer dizer, por que ele já foi além dos 3%? Né? Então, a questão de tempo, ele deve chegar à capacidade nuclear. E ele desenvolvia armas de mísseis longo alcance. Esses mísseis longo alcance são caríssimos, são custosos, e eles comportam ogivas de 1 a 2 toneladas que não teria uma função tática, né? Se um míssil desse caísse no Brasil, hipoteticamente, em algum lugar, destrói a região, tá? Mas não vai causar um impacto a ponto de modificar os destinos da guerra. Agora, se fosse carregado com armamento nuclear, aí sim seria uma coisa perigosíssima. Então, por que desenvolve esse tipo de míssil sem ter a intenção de armas nucleares? Sei lá, pode ser um blefe, mas eu acho que não. Acho que isso na política é um pragmatismo um pouco maior, né, que rege essa política. Mas existe um respeito maior? Existe um respeito maior? O respeito maior em relação àqueles que têm a parte nuclear, a tecnologia nuclear? Acho que sim. Pelo seguinte, Silvia, se nós estamos numa situação de uma contenda e há uma assimetria de forças, né? É claro que aquele que é detentor de um poder maior não vai respeitar tanto o outro, entendeu? Então, se você tem arma atômica, evidentemente você vai poder se impor, né? Agora, se eu tenho também, aí a gente conversa em outro nível, né? Quer dizer, é um tipo de artefato que, embora seja testado e propagado, é algo que ninguém quer usar, na verdade, porque é um tipo de conflito que não teria volta, não se tem nem como imaginar quais seriam os desdobramentos disso, e seria uma coisa absolutamente danosa à economia, né? Imagina que se uma bomba atômica fosse lançada em um país qualquer, por mais desprezível que ele fosse do ponto de vista econômico, isso levaria o mundo a uma crise internacional seríssima. Mas aí você tocou nesse ponto da questão econômica também. Nesse contexto das guerras frias, você incluiria, por exemplo, a disputa comercial que existe entre Estados Unidos e China, porque os Estados Unidos estão na mão da China e a China na mão dos Estados Unidos, né? Como é que você avalia isso no contexto que nós estamos falando das guerras frias? Bom, o mercado internacional, o próprio nome do mercado, né, ele é capitalista, ele é relacionado a questões de oferta e procura, né? Os players desse mercado, que são os países industrializados, emergentes ou organizações transnacionais ou multinacionais, evidentemente, elas se arranjam independente das fronteiras, mas, obviamente, os estados são grandes protagonistas nesse mercado, nesse grande sistema internacional. E, obviamente, não existe, como vou dizer a você, o crescimento absoluto das economias, ele não é uma coisa que é tão importante quanto o crescimento relativo delas e a sua projeção no mercado, né? Então, cada percentual que você conquista do mercado é uma coisa que você tende a manter e o outro perdeu. Alguém perdeu esse percentual. Então, por exemplo, no último ano da gestão de Trump, que acentuou a briga, né, entre a China e os Estados Unidos, foram literalmente discutir a questão, porque o déficit americano em relação à economia chinesa é gigantesco, né? Então, em outras palavras, foi feito o seguinte: olha, nós compramos de vocês muito, temos um déficit absurdo e vocês não vão comprar nada da gente. E, nesse sentido, os americanos saíram-se vitoriosos nisso, porque obrigaram os chineses a comprar mais. Agora, esse tipo de disputa existe entre o Mercosul e a União Europeia, entre os Estados Unidos e a Europa. Então, todo mundo está disputando um lugar ao sol melhor, né, nesse cenário econômico. Okay? Então, esse talvez seja um conflito mais marcado, né, porque a China é uma grande potência ascendente, né, é a segunda economia do mundo, superou na última década a Alemanha, Reino Unido, Japão, né, e, sem dúvida nenhuma, é um grande player, né? Outra é a Índia, que ascendeu, aí é a terceira economia do mundo hoje, superou a economia do Japão, que está literalmente parada no pit stop desde 91. O Japão não consegue sair da crise
é uma coisa inacreditável, né? Uma economia tão robusta nessa condição. Eu confesso que teria que ter até um outro programa para eu tirar todas as minhas dúvidas, de verdade, porque tudo que você falou... Não, tem um monte de dúvida, mas eu vou seguir aqui o nosso roteiro, mas vamos lá. Okay. O professor, das potências emergentes, nós podemos dizer que os BRICS, né, é o grupo mais heterogêneo, com países pobres, junto com os estados de crescimento rápido, como Índia e China? Os BRICS, os BRICS surgiram, o BRIC, né, na verdade, ele surgiu em 2001, numa previsão, um prognóstico do Goldman Sachs, né? O economista Jim O'Neill fez uma projeção naquela ocasião, em 2001, que se naquele momento os países, os BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China apenas, mantivessem o ritmo de crescimento que tinham naquela época, eles em 50 anos superariam o G7, né? Mas isso é uma situação que não se confirmaria, porque nunca houve na história da economia um crescimento contínuo tão longo, né? Mas o fato é que esses países acabaram se unindo a partir de 2003, formando um grupo, formando um banco do BRIC, né, que financia projetos e intenções dos Estados-membros para promover o desenvolvimento. E hoje, né, nós temos dessas economias, a China tem um ritmo de crescimento que está contido fazendo parte do próprio planejamento chinês, né? A Rússia está tentando se recuperar, Brasil e África do Sul estão numa situação de estagnação. Mas uma definição de BRICS, né, seria de potências econômicas emergentes, porque eles são países que têm um grande acervo material, grande população, grande mercado consumidor, um mercado inclusive reprimido, né? É um mercado que é de potência muito grande. Então, eles são grandes players, sem dúvida alguma. Agora, eles desenvolver-se-ão em conjunto, né, até um momento que convém, né, a China, a Índia, ter esses países do seu lado em questões de natureza política. Agora, no frigir dos ovos, né, cada um por si. Cada país está pensando só no seu interesse e na sua área de influência. Mas também essas alianças, né, professor, entre esses grupos, elas podem mudar de acordo com a disputa, né? Porque, por exemplo, você pega ali os tigres asiáticos, eles têm uma disputa territorial com a China, mas Sim. dependem do comércio chinês. E aí faz como? Exatamente. Eu não vou, sem citar nomes, né? Existem pessoas que criticam a China por isso e por aquilo, porque a China, sei lá, é um lobo mau da vez, né? Mas é um mercado gigantesco para produtos de Brasil, de outros países, né? Então, uma disputa política com a China, é óbvio que muitos países têm, mas muitas vezes a disputa comercial ela vai maquiar essa disputa. Vou dar um exemplo para você. Você vê o caso de Taiwan, por exemplo, que é um tigre asiático. Para a China, para a República Popular da China, para o governo de Beijing, Taiwan é uma província rebelde, não é um país, né? Para os Estados Unidos, Taiwan é um país, obviamente não afronta a China, certo? Para o Japão, Taiwan é um país. Agora, e para o Brasil? Isso não é problema nosso. Deu para entender? Nós temos um grande comércio com a República Popular da China e temos uma grande passagem de taiwaneses no Brasil. Isso não é um problema que a gente tem que se posicionar, né? E se você perguntar para mim qual a sua posição, eu diria que, olha, eu sou a favor da legalidade, o que a ONU decidir, né? Desde que seja resolvida a coisa observando os direitos da pessoa humana, está tudo certo para mim. Eu não preciso comprar uma briga dessa, entendeu? Eu não tenho. Agora, é óbvio que tem países que precisam, né? Os Estados Unidos, o Japão tem interesse em marcar uma posição para ofender, digamos, a China, para fazer oposição à China, uma oposição sistemática muitas vezes, né? Mas os tigres asiáticos, curiosamente, que surgiram com a expansão inicialmente do capital japonês, né? Acabaram voltando contra o próprio Japão, por exemplo. Se nós pensarmos na crise japonesa, um dos fatores é a ascensão dos tigres asiáticos, né, que fazem oposição ao mercado japonês. Professor, mas aí é uma questão já cultural, né, que vem de anos, milênios, sei lá eu quanto, essa rixa, essas brigas muitas vezes que existem, não é? Bom, sim e não. Sim, porque você tem essas questões ancestrais, né? Elas são colocadas de lado por uma questão econômica, né? Elas não podem nortear a postura econômica e política hoje, né? Essa questão passional, ela pode muitas vezes ser apropriada por governos para conduzir a sua política, uma política de relações interestatais. Mas o que pega mesmo é o pragmatismo comercial, né?
Então, imaginar que, por exemplo, o Japão, por exemplo, no pós-guerra, né? O Japão é destruído pelos Nagasaki e Hiroshima são destruídas e a guerra acabou uma semana depois, ok? Os americanos lançaram artefatos atômicos contra o Japão, quer dizer, aquilo ali matou gente. Não foi um ato de guerra, né? Alguns autores, inclusive, classificam isso como terrorismo de Estado. Agora, ato contínuo, o que fazem os americanos? Vamos apoiar o Japão. Bom, mas eles não eram inimigos até a semana passada, sim, mas se nós deixarmos o Japão pobre, com nacionalismo exacerbado, num sentimento de ódio contra os Estados Unidos, isso é terreno fértil para a expansão da União Soviética. Estamos vivendo aquele contexto da Guerra Fria. Né? Então, a questão é o pragmatismo. É o pragmatismo, quer dizer, não pense que os americanos passaram a gostar dos japoneses da noite para o dia. E nem os japoneses os americanos. Mas os americanos precisavam que os japoneses, como um polo de oposição à expansão do socialismo na Ásia, e os japoneses precisavam do dinheiro americano para se reconstruir. Pragmatismo. Eu não preciso gostar de você, eu preciso do seu dinheiro, eu vou te respeitar enquanto isso me convém. Você vê que é tudo estratégia, né, Malu? Exato. É tudo estratégia. Não é? Estratégia e ao sabor dos interesses de cada país. Sempre. É assim que vai formando essa geopolítica, né? Sempre. A geopolítica, você toca numa expressão importante. O que nós estamos tratando aqui é geografia política. A geopolítica ela é uma ideologia, ela é um ponto de vista, ela é uma perspectiva. Né? Então, ela é importante para entender certas situações. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, quando os americanos invadiram o Iraque lá em 2003, né? Na guerra do Iraque, que eles chamam, a Espanha apoiou os Estados Unidos, porque queria aproximar dos Estados Unidos, estavam afastados havia uma distensãozinha. Pois bem, apoiaram os Estados Unidos em março. Em novembro, os espanhóis saíram da aliança. Por quê? Porque houve uma mudança no governo na Espanha. Houve uma eleição, a esquerda ganhou e eles resolveram não apoiar mais. Então, uma pessoa daqui a 50 anos, quando for ver uma coisa dessa, vai falar, poxa, os espanhóis, que coisa louca, apoiaram e depois desapoiaram. Não, é outro governo, é outra Espanha, é um outro Estado. Né? Quando a gente pensar em Estado, um dos elementos componentes do Estado é o governo. Muda o governo, o Estado muda a direção. Agora, quando você fala de Guerra Fria, a gente imediatamente lembra de Rússia, né? Agora, eu quero entender a Rússia nesse novo cenário. Rússia e Turquia, por exemplo, eles são casos políticos de grande longevidade no poder, né? Como é que isso, professor, aumenta ou diminui a influência deles? Olha, a questão da Rússia, especificamente, o Vladimir Putin, ele foi criado para ser líder ou liderança na Rússia socialista, na União Soviética, na verdade. Só que no meio do caminho a União Soviética desapareceu. Né? Ele conseguiu projetar-se, né, politicamente. Ele não tem, entendo que a importância que teve o Boris Yeltsin, que o sucedeu, né? Às vezes a memória que nós temos do Yeltsin é do indivíduo doente, né? Um senhor já que tinha adoecido e estava no final do governo, já era uma caricatura do que ele tinha sido quando fazia oposição ao Estado soviético. Né? O Putin, quando ele assume o poder, ele tem essa proposta nacionalista de retomar a grandeza da Rússia, a Novaya Rússia dele. Né? Então, você tem 2 mandatos, um mandato tampão, que é do Dmitry Medvedev lá, e ele assume novamente para 2 mandatos. E ele quer projetar a Rússia num cenário internacional. E aí vai se posicionar contra os Estados Unidos, né, na questão da Ucrânia, por exemplo, né, mas já é antes disso aí. Né? Nós pensamos na Ossétia do Norte, na questão da Crimeia, né, que ele faz oposição à Ucrânia, que saiu da área de influência da Rússia. Né? A Ucrânia é um caso interessantíssimo, né? Porque a Ucrânia ela aproxima-se do Ocidente, do escudo antimísseis da OTAN e da União Europeia. O líder ucraniano é pró-soviético, é pró-Putin, né? Eleito, não vai conduzir o país a aproximar-se do Ocidente, a população, a um golpe, derruba-se o líder, e esse governo golpista imediatamente é reconhecido pelos Estados Unidos e pela União Europeia como se fosse legítimo. O Putin, obviamente, tomou a Crimeia, tomou a Donetsk, lá, aquela região, a região leste da Ucrânia, e é isso aí. Né? Quer dizer, a Ucrânia pode até passar para o Ocidente, uma parte valiosa da Ucrânia fica sob domínio russo. No caso da Turquia, a Turquia é um caso de amor e ódio com a Europa. Né?
Quer dizer, a Turquia, se a gente pensar o esforço que a Turquia fez no século XX para se ocidentalizar, que começa logo com o Gamal Atatürk, que ele ocidentaliza o país, ele muda o alfabeto do país. Ele usava o alfabeto árabe e passou a usar o alfabeto latino, né? Tentou tirar da legislação turca o máximo possível da influência islâmica para o país ser um país ocidental. Eles não são árabes, eles são muçulmanos, mas não são árabes. Agora, a União Europeia não aceita a Turquia, sempre coloca óbices à entrada da Turquia, e óbices legítimos, né? Um país que não respeita direitos da pessoa humana, não respeita a mulher, não respeita minorias como curdos e armênios, os europeus não vão permitir que faça parte dos seus quadros. Agora, países que têm governos muito parecidos, né, e que pleitearam a entrada na União Europeia com menos tempo que a Turquia, Bulgária, Romênia, entraram lá. Então, a Turquia, qual foi a estratégia da Turquia nos últimos tempos? Ela, não digo que não tem esperança de entrar na União Europeia, eu acho que até seria ingenuidade ter esperança de entrar. Mas, já que os europeus não querem como parceiro, vou me aproximar do Oriente Médio. Então, essa mudança de direção do governo turco fez com que os europeus tentassem trazer a Turquia para a sua área de influência. Okay? Agora, é um governo autoritário, é um governo útil, né? Nós pensamos que é um governo útil. Se nós olharmos para a questão da Primavera Árabe, né, na questão da Síria, a gente estava falando há pouco, né, sobre a questão síria. A Síria, se você pegar o conjunto de alianças que existe na Síria, é uma coisa inacreditável. Você tem Estados Unidos do lado da Al-Qaeda, do mesmo lado. Não aliados, evidentemente, mas lutando contra um inimigo comum. É uma coisa muito louca, né? A guerra civil na Síria, no Iêmen é a mesma coisa, né? Então, as políticas de aliança envolvidas com interesses cartoriais, muitas vezes, você olha e fala assim, não dá para acreditar numa coisa dessa. Para explicar para o aluno isso em aula é uma coisa louca. Se o aluno se prestar atenção e falar, professor, mas como aqui a Al-Qaeda está lutando na Síria, do lado dos Estados Unidos, é quase impossível explicar para o aluno. O professor, e o Brasil, como é que ele está inserido nesse cenário? Econômico, político, bom. Em todas essas relações internacionais, nós estamos bem, não estamos bem? Qual que é a parceria, no caso, que o Brasil tem, com quem o Brasil apoia? Qual é o cenário do Brasil no momento? Olha, o Brasil ele teve um período que vai do Plano Real, que estabilizou a economia, até o fim do governo Lula, entende? Um período de grande projeção, né? Foi uma sequência de 4 governos, 2 do Fernando Henrique e 2 do Lula, que fizeram o país se projetar, né? E não foi o partido A ou B que fez isso aí. Foi uma série de fatores que permitiram o Brasil uma grande projeção. Tanto que é uma potência emergente, integra os BRICS, etc. Acontece que nós temos uma situação de crise em 2008 e a mais recente, que o Brasil não assimilou, né? Mas o Brasil, desde o fim do governo Fernando Henrique, assume protagonismo dentro da América do Sul, né? Então, essa questão de Argentina, México, disputar quem seria de liderança na América do Sul, numa cadeira, por exemplo, permanente do Conselho de Segurança da ONU, a liderança do Brasil é natural. O Brasil não é uma grande economia. Você veja na época da Unasul, se você pegar a Unasul e fizer um ranking do PIB, o Brasil é detentor de metade do PIB da Unasul. Então, não dá para pensar que o Brasil vai conversar em nível de igualdade com países com economias menores, como o Equador, todas as outras são economias menores. Agora, o que acontece recentemente no Brasil, né, falando do Brasil, não do Estado brasileiro, não de governo, é que houve, penso eu, lamentavelmente, um aparelhamento das relações internacionais. O Itamaraty, que gozava de certo grande prestígio, porque eles são profissionais muito bem formados, né? Ele acabou enviesando por uma questão política, e não é do governo atual, já vem há algum tempo, que está comprometendo essa posição do Brasil, essa imagem do Brasil no exterior. Ora, mais do que isso, eu penso, são atitudes de governos, né? Não é o caso só do Brasil, que as pessoas acabam tomando ações de governos como exemplo de que é o país, o que não é verdade. Professor, só para a gente entender, hoje a gente deve olhar o mundo como? Do ponto de vista, você pode olhar sobre várias perspectivas, né? Você pode olhar sobre o ponto de vista econômico, e você tem, do ponto de vista econômico, teria uma outra componente. Acho que se olharmos sobre a perspectiva da economia, acho que a perspectiva das empresas, que para elas não tem fronteira.
Não existe barreira. Você vê, por exemplo, com as redes imateriais, é mais fácil eu falar com um sujeito na China, né, e fazer um negócio na China, do que descer e comprar um sorvete do sorveteiro aqui na esquina, né? Então, esses players, essas empresas são muito importantes. As organizações da sociedade civil, outrora organizações não governamentais, também são muito importantes, sobretudo no que se refere àquilo que o capital não quer cuidar, porque não interessa a ele, e o Estado não tem condição de fazê-lo também, né? Que é a questão, por exemplo, do meio ambiente, a inserção de minorias, né? Entre outras coisas. Do ponto de vista político, né? Dificilmente a política não vai estar pautada pela questão econômica e pela questão dos direitos dessas minorias, né? Então, não dá para separar, né? Não dá para a gente sair de casa hoje e falar assim, hoje eu vou pensar em política, mas só em política. Então, eu vou ter que trazer economia junto comigo, eu vou ter que trazer a questão do meio ambiente, e tudo isso fala, né? Por exemplo, o Brasil, ele pode ser, falando da questão ambiental no Brasil, existe muita bravata acerca de soberania, que nós podemos isso e aquilo. Daqui a pouco, a União Europeia baixa uma norma dizendo assim, não vamos comprar mais de quem derruba a árvore. Acabou. E a gente vai ter que dar um jeito na nossa produção da noite para o dia, senão a gente fica sem o que comprar, sem o que vender, não é? Então, essa que é uma questão. A ação das organizações da sociedade civil são muitas vezes, por vezes, muito mais eficazes do que dos Estados. Você muda o comportamento do cara, não é? As pessoas, ninguém determinou que nós mudássemos o nosso comportamento, senão o quê? Os nossos pares, né? A nossa família, a sociedade de um modo geral. O professor, mas aí o senhor tocou num ponto aí que eu queria falar sobre a questão sanitária, né? Porque esse novo cenário que a gente está falando, dessa nova ordem mundial, você abre espaço para disputas políticas, econômicas, eu até entendi, militares também. Agora, eu queria entender sanitárias. O que isso muda no jogo político daqui para frente? Olha, Malu, primeira coisa, essa crise, essa pandemia vai acabar. Ela não vai acabar amanhã assim, acabou amanhã, ela vai acabando. Tem países que estão habilitados a continuar correndo. Tem países que, a hora que acabar, eles vão acordar e falar, poxa, acabou a pandemia, então o que a gente vai fazer agora? Esses países vão perder, como dizem, o bonde da história, como sempre perdem, né? Países são especialistas nisso aí. Agora, do ponto de vista técnico, você veja a projeção da China, né, no que se refere a oferecer um fármaco, lá, um medicamento para tentar diminuir os problemas. Então, eu entendo que quando essa crise acabar, a crise da pandemia acabar, as situações dos países, de como, se a gente voltar ao momento pré-pandemia, não vai se alterar muito, né? Mas alguns países, como a Índia, por exemplo, a própria China granjeou um espaço muito importante no cenário internacional pela sua participação de protagonistas na solução desses problemas, né? Veja o Brasil, tem essa possibilidade agora com o Butantan, né? Quer dizer, quando você fala do Brasil, você está falando de países que têm o mesmo calibre que os BRICS, que essas potências internacionais. Tem problemas seríssimos. Podíamos falar dos problemas do Brasil durante um ano aqui, mas você tem virtudes no Brasil que também são enormes, né? O Brasil não é... Parece que a visão que se tem do Brasil é uma coisa que é depreciada a fim de ter algum interesse nessa depreciação. Não é possível a economia ser tão castigada, a economia ser tão aparentemente ruim e ter essa robustez e sobreviver, né? Curiosamente. Isso. Mas eu entendo que a projeção ocorrerá em função do nível de protagonismo dos países na questão científica, não é nem na questão sanitária, é questão científica mesmo. Tá certo, professor. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor esse nosso papo. A gente compartilhar aqui conhecimento foi muito bom. Obrigada, viu? Imagina. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito bom, Silvia, mas daria para a gente falar aqui, mas o bom quando o programa fica com esse gostinho de quero mais, né, Silvia? Que bom. Tinha bastante, como eu falei, tinha bastante coisa para eu perguntar, mas a gente também. tem só esse tempo, fica para uma próxima, né? Super obrigada, viu? Ótimo. Obrigada, professor. E o Duas na Tri vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.